Olá, queridos irmãos, no Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje é o domingo de Ramos, o domingo onde lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém para a sua última semana antes de sua morte. O povo de Israel vivia sob o jugo romano e entre eles havia um sonho muito grande de haver novamente um rei que os tirasse de sob o jugo romano. Só que o povo de Israel, olhando para as profecias do Antigo Testamento, muitas vezes não conseguiam entender que o projeto de Deus era maior do que aquele que o povo almejava. Muita gente pensava que se tratava de um reino terreno, de um rei terreno. E então aparece Jesus, alguém diferente, humilde, simples, mas muito poderoso. Alguém que em certa ocasião, quando havia diante dele uma enorme multidão, com 5 pães e 2 peixes, consegue dar comida para todos. Alguém que fazia com que o cego pudesse enxergar de novo, o mudo falar, o surdo ouvir, os mortos serem ressuscitados, os endemoniados libertos, aqueles que tinham um problema sério de saúde curados, os aleijados podiam andar. Precisava de um rei melhor? Alguém que, com o poder da palavra, acalmava a tempestade, mas também um rei que pregava a verdade e vivia a verdade. Alguém que falava da justiça e era justo. Alguém que falava do amor e agia com amor. Alguém que ensinava a misericórdia e procedia com misericórdia. Alguém que falava de socorro e era sempre o socorro. Precisaria um rei melhor? E então Jesus desce vai para Jerusalém. E indo para Jerusalém, Jesus chega na cidade montado em um jumentinho, diferente dos outros reis. Os outros reis vinham montados em cavalos, desfilando todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua pompa. Jesus vem num jumento. Não é normal andar um rei em jumento, porque jumento é um animal de carga, é um animal de serviço, não é um animal usado para desfile, para mostrar o poder. E com isso, Deus, por meio dessa ação de Jesus, mostra a que Jesus veio. Jesus vinha para trabalhar exatamente para solucionar todos os problemas que causavam ou que causam a aflição e a angústia dos seres humanos. E Jesus entra em Jerusalém aclamado por uma multidão que estendia ramos pelo chão, como também colocava partes de vestimenta pelo chão afora para que Jesus pudesse passar. O coro, a melodia, fazia cumprir a profecia do Antigo Testamento, que diz: digam à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumenta e numa jumentinha cria de jumenta. O povo cantava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salva-nos, socorre-nos.
O clamor era para que esse rei viesse salvar. Então Jesus entra na cidade e forma-se um alvoroço na cidade. Em vez de Jesus ir para o palácio, Jesus se dirige ao templo. No templo havia os cambistas, que tinham feito do templo um lugar de negócio. Os sacerdotes que estavam ali e que deveriam denunciar as irregularidades, faziam vistas grossas, quem sabe recebiam às escondidas algumas propinas para que as coisas assim acontecessem. E Jesus chega de forma decidida, passa a mão num chicote e espanta aquele povo de lá. Tira aquele povo de lá. E todos fogem. E Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas no templo tinha liderança. Jesus começa a mexer num vespeiro, ou seja, num ninho marimbondo. Dali em diante o povo queria, ou os líderes queriam, calar Jesus. Mesmo diante do ensino de Jesus, mesmo Jesus mostrando quem ele era, mesmo Jesus apontando para a palavra, a liderança não aceitou. Porque eles se diziam os verdadeiros descendentes de Abraão. Porém, eles não viviam aquilo que Abraão vivia, muito menos ensinavam e procediam conforme a Escritura Sagrada faz. Então, Jesus é preso. E começa-se o julgamento. E quando Jesus diz: o meu reino não é desse mundo, aí as palavras que antes eram hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora se tornam crucifica-o. Mas se voltamos um pouco no clamor dirigido pelo povo na chegada de Jesus, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, salva-nos. O pedido era para que o povo fosse salvo. E sem o povo perceber, Jesus cumpre diante dos olhos de todos o projeto de Deus de salvar o ser humano. Jesus vem, toma sobre si o peso dos nossos pecados. As consequências, aliás, as nossas falhas, os nossos erros, para evitar com que as consequências dos nossos pecados nos levassem à perdição eterna. Num certo momento, do alto da cruz, Jesus diz: está consumado, está pronto. A salvação foi conquistada. Ela é minha, ela é sua, através da fé em Jesus. Voltando um pouquinho para o rei que vinha, um rei diferente, como eu disse, um rei poderoso, ele vinha para servir. Mas o que Jesus vinha para servir? Jesus vinha para servir o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus e a salvação. Você está servido? Ou você deseja que Jesus continue te servindo? Salva-nos, Senhor. Será que temos muitos inimigos? Temos tantos. E um dos nossos inimigos somos nós mesmos. Quando nós olhamos para dentro de nós, existem duas forças. Uma que quer até fazer o que é certo, correto, justo, honesto. Mas a nossa natureza humana, pecadora, ela prefere o pecado.
Em vez do amor, ela prefere o ódio. Em vez de o perdão, ela prefere o rancor. Em vez de a compaixão, ela prefere vingança. Temos muito a aprender com Jesus. E Ele nos chama para irmos a Ele. Ele nos chama por graça, por misericórdia. E Ele tem um projeto muito grande. Não podemos olhar para as autoridades e esperar delas que elas solucionem os nossos problemas eternos, as autoridades terrenas. As autoridades terrenas foram estabelecidas para que não vira uma anarquia, um caos, mas a única autoridade que pode nos salvar, que pode nos socorrer, é aquele que veio montado num jumentinho, Jesus. E esse Jesus disse o seguinte: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus nos abençoe. Amém.